Pessoal, eu preciso que vocês prestem atenção nisso. O cometa interestelar 13 Atlas, esse visitante colossal vindo de fora do nosso sistema solar, acaba de apresentar um conjunto de anomalias que nunca foram vistas antes em um objeto natural. E não é exagero. Nos últimos 7 dias surgiram indícios de que sua órbita está ficando presa dentro do sistema solar, como se estivesse sendo capturado. Sinais de aceleração não gravitacional constante. Um tipo de empuxo que não deveria existir. Imagens sugerindo que existe algo viajando junto com 13 Atlas. Talvez um enxame, talvez um acompanhante. Uma nova análise do Ave Loeb, sugerindo que a anticauda pode ser formada por um swarm de objetos. E calma, eu explico isso no vídeo. Novas tomadas mostrando detalhes que alguns astrônomos estão chamando de estrutura impossível. E até rumores de uma transmissão de 1420 MHz, a mesma frequência usada nos experimentos SET. Mas isso é só o começo. Hoje nós vamos decifrar as imagens, as medições, os cálculos e as teorias, naturais e artificiais. E quando você juntar tudo, vai entender porque este momento pode ser o ponto de não retorno da história do 13 Atlas. Apague as luzes, respire fundo e vem comigo. A pergunta que ninguém achou que faria: o 13 Atlas está sendo capturado? Vamos começar com um assunto mais explosivo. Alguns astrônomos independentes começaram a notar algo estranho nos últimos dias. A trajetória do 13 Atlas parece estar sendo amaciada dentro do sistema solar, como se estivesse perdendo parte da velocidade hiperbólica que um objeto interestelar deveria manter. Em termos simples, objetos interestelares entram, passam pelo Sol e saem para sempre, a não ser que algo os desacelere. E aqui está o ponto. Cálculos recentes sugerem que o 13 Atlas pode estar diminuindo a velocidade em um ritmo que não bate com os modelos naturais. E se isso continuar, pode ser que ele não saia, pode ficar preso, ou, o que é mais assustador, pode estar realizando a captura de forma proposital, como uma nave que se acopla a uma órbita usando pequenas correções de trajetória. Aceleração não gravitacional constante, a anomalia principal. Aqui começa o problema. O 13 Atlas está sendo empurrado por uma força que não vem do Sol, não é vento solar, não é radiação, não é sublimação normal, não diminui com a distância e segue a mesma curva do enfraquecimento gravitacional. Isso é estatisticamente impossível para um cometa normal. O empurrão fica constante comparado à gravidade, não importa quão longe esteja do Sol. Isso significa que a matemática é perfeita demais para ser natural. E Loeb já deu a interpretação mais polêmica. Isso parece propulsão compensada, como um veículo corrigindo seu curso de forma suave para manter a estabilidade, evitar rotação ou ajustar a órbita. E isso não é tudo. Se você chegou até aqui é porque você está curtindo o conteúdo. Então faz o seguinte, comenta aqui embaixo 13 Atlas, deixa o like e se inscreva no canal. Isso ajuda o YouTube a empurrar esse vídeo para mais gente e mostra que ainda tem muita gente interessada em ciência com mistério. Valeu demais! O enxame viajando junto, a teoria do swarm. Essa talvez seja a anomalia mais perturbadora. A anticauda, aquela estrutura apontando para o Sol, parecia gás, mas não é tão simples. E se o brilho não for gás, mas sim um enxame de objetos viajando com 13 Atlas? Loeb propõe um enxame, milhares ou talvez trilhões de pequenos corpos viajando com ele formando uma estrutura coerente. E aqui está o detalhe assustador. A distância do enxame para o núcleo coincide matematicamente com o deslocamento causado pela aceleração não gravitacional. Ou seja, o 13 Atlas é empurrado, o enxame não. Ele fica para trás na direção do Sol, criando exatamente o formato de gota que vemos nas imagens. Isso bate perfeitamente com os dados do Hubble em julho. O que isso significa? Duas possibilidades. A primeira é a explicação anatural extrema, um cometa trazendo fragmentos que não sublimam, formando uma nuvem sólida, incomum, mas possível. E a segunda, a explicação artificial, um corpo principal sendo seguido por sondas menores, módulos, drones ou unidades de observação. E aqui a ideia do Mothership e Swarm, nave-mãe e enxame ganha força. A estrutura é impossível observada no Havaí. O arquivo do Hawaii Astronomer revela algo alarmante. Um astrônomo usando um telescópio de grande abertura registrou algo que ele descreveu como uma estrutura geométrica impossível na coma. A estrutura teria bordas simétricas, luminosidade organizada e padrões repetitivos, coisas que cometas não apresentam. Se for real, estamos diante de painéis, uma carapaça, uma superfície facetada, ou algo que só vamos entender quando James Webb finalmente olhar para ele. E até o momento, a NASA não fez comentários. Transmissão de 1420 MHz, a frequência proibida.
Esse tema apareceu em relatórios de canais estrangeiros e até em comentaristas de SET. A frequência 1420 MHz, o Hydrogen Line, é a frequência que SET monitora em busca de civilizações, porque é o comprimento de onda natural do hidrogênio, o elemento mais abundante no universo. E os relatórios dizem, foi detectado um pico de emissão próximo do 13 Atlas nesta faixa. Mas é importante ressaltar que isso não está confirmado oficialmente. Isso pode ser interferência terrestre, ruído aleatório, reflexo de sinal ou detecção mal interpretada. Mas o fato de ter surgido esse relato durante o maior período de anomalias do objeto é explosivo. A anomalia mais perturbadora. De todas, esta é a que mais impacta. O 13 Atlas está acelerando e desacelerando sem perder massa suficiente para justificar isso. Se fosse natural, já teria perdido 20% de massa e deveria estar destruído. Mas ele continua intacto, simétrico e estável. Nenhum cometa se comporta assim. Nenhum. Como sempre digo no Mistério Galáctico, a ciência é a primeira a admitir quando sabe menos do que gostaria. E hoje, ninguém sabe. Eu sou o Alan e este foi mais um Mistério Galáctico. Se você quer continuar acompanhando cada nova imagem, recálculo, anomalia ou silêncio da NASA, fica aqui comigo porque o céu continua estranho. E o 13 Atlas parece estar tentando dizer algo, da linguagem mais antiga do universo, o mistério. Até o próximo sinal.